O que distingue hipocrisia de inconsistência e o que distingue inconsistência de crescimento? Eu acho que o que distingue hipocrisia de inconsistência é uma resposta talvez em duas vertentes. Uma delas é a intenção. Se uma pessoa tiver a intenção de estar a comportar-se contrariamente àquilo que postula, ou estar a falar, a transmitir uma qualquer ideia que vá contra as ideias que geralmente postula, aí é claramente hipocrisia. Ao passo que se uma pessoa não souber que está a ser hipócrita, apesar de continuar a ser hipócrita, é uma coisa diferente. E também acho que é muito importante, quando nós pensamos nestes sentidos, nestes contextos, nestes temas, é muito importante ter a consciência de que nós, seres humanos, não somos perfeitos. E eu, isto foi outra pergunta, mas eu não a vou abordar, porque abordei uma vez com o Tomás, no Betty Boémio, sobre o relativismo moral, e eu acredito num certo absolutismo moral, que há realmente um bem e um mal, que não é imputado por Deus nem nada disso, mas ficará para outra vez. Mas é um absolutismo tão distante do meu alcance e do nosso alcance enquanto seres humanos capazes, que tudo o resto, qualquer tipo de noção que nós tenhamos, entra muito na área do relativismo moral. Portanto, é difícil saber se aquilo que nós estamos a fazer em determinado momento está bem feito ou mal feito e as repercussões que terá. Porque, para terem uma ideia, por exemplo, uma pessoa pode estar a tomar uma ação que seja realmente muito boa naquele momento, mas que, sem sua intenção, possa realmente ter repercussões muito más. Portanto, é difícil, é impossível nós sabermos exatamente se aquilo que estamos a fazer é bom ou mau. Pegando nisto, eu acho que aquilo que nós podemos almejar é a coerência. A coerência já não é subjetiva, a coerência é objetiva. Eu digo algo, faço algo. Só que, muitas vezes, a hipocrisia, ainda hoje estava a ver a malta do PSD, perdão, a malta do PS, a criticar as críticas do PSD face àquele caso muito, muito grave da partilha de dados para com o Estado da Rússia e depois também de Israel e da China, em relação a tibetanos e palestinianos, não por ordem. E o PS estava a criticar o PSD por dizer que era hipocrisia, e eram hipócritas, e que tinham um certo... não me lembro do outro termo, mas acima de tudo era hipocrisia. E eu acho que muitas vezes as pessoas acabam por dar demasiada importância a isto. As pessoas acabam por dar demasiada importância à hipocrisia. Se um médico, que é uma pessoa especializada num determinado tipo de informação, saúde, me diz que eu devo tomar determinada vacina e depois ele não a toma, eu posso duvidar. Obviamente, vou fazer o que devo fazer e vou-me aconselhar junto de outros médicos. Porque há sempre exceções para tudo. Eu não estou a politizar isto é só um exemplo, podia ser de qualquer, não tem nada a ver com o Covid. Agora, se é alguém que não tem qualquer tipo de expertise em relação àquilo que está a dizer, e está simplesmente a explicar uma ideia, se alguém me diz que nós não devíamos comer carne, ok, e depois eu vejo a pessoa a comer carne, a pessoa é uma hipócrita, só que aquilo que ela disse em relação a não comer carne não perde valor nenhum. E nós muitas vezes perdemos muito tempo a olhar para a maneira como a mensagem é proferida, se a pessoa falou muito alto, muito baixo, se foi rude, se chamou os nomes ou não, como a mensagem é proferida e também quem é que está a dizer e o que é que ela disse antes. E se nós conseguíssemos olhar para lá da maneira como a mensagem está a ser transmitida, por exemplo, eu tenho um exemplo que já falei aqui, eu tornei-me vegan por causa de um seguidor meu no Instagram, porque o gajo foi muito estúpido na abordagem que fez para comigo, porque eu estava em Cabo Verde e partilhei uma fotografia, finalmente consegui encontrar uma cachupa vegetariana, e o gajo foi muito estúpido a maneira como me criticou, mas ele tinha razão. E obviamente eu já andava a pensar naquilo, senão não era assim sem mais nem menos. E a verdade é que eu, felizmente, consegui ir além de toda a arrogância que ele estava a demonstrar para comigo. Ele chamou-me nomes, literalmente, e vi o teor da sua mensagem. Não lhe disse que por causa dele me tornei vegan, porque também não quero estar a encorajar esse tipo de mensagem, mas a verdade é que felizmente consegui olhar além disso, e se nós conseguíssemos olhar além, é difícil, eu sei. E muitas vezes também, e quanto mais merdas nós pomos, mais difícil é avaliar, muitas vezes é importante lermos o tom da pessoa, porque nesse tom pode estar subjacente uma ameaça que nós temos que ouvir, claro.
Mas muitas outras vezes a pessoa não tem a intenção de nos magoar, não tem a intenção de nos ameaçar e nós perdemos muito tempo a tentar avaliar o modo. E do mesmo modo, muito tempo a tentar avaliar quem é que aquela pessoa é e o que é que ela disse no passado. Ok, a primeira pergunta era o que distingue a hipocrisia de inconsistência. Eu disse que era a intenção e também a inconsistência pode advir, além da nossa humanidade, simplesmente do facto de nós termos evoluído, que é a segunda parte da questão. E o que distingue a inconsistência de crescimento. E aí não posso dizer exatamente o que distingue, porque é a mesma coisa perguntar o que é que distingue um pato de um armário. São conceitos diferentes que não são necessariamente comparáveis. Mas como, pelo mínimo, alguns de vocês estarão aqui por causa da Metamorfose Ambulante. A Metamorfose Ambulante é o meu programa em que eu entrevisto viajantes. E também é uma música. E na letra ele diz: prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer coisas diferentes de hoje, amanhã do que disse hoje, esta parte já me lembro muito bem. Obviamente eu não iria tão longe, ao ponto de querer estar a mudar de opinião todos os dias, mas, e também é uma música, é uma obra de arte e temos que ver com essa relatividade artística que há, mas se nós formos inconsistentes e se soubermos que estamos a ser inconsistentes perante o comportamento que tivemos no passado e soubermos que estamos a vir com boa intenção, então é algo que nós devemos almejar, esse tipo de inconsistência. Naturalmente, e porque a recepção das pessoas, da nossa mensagem por parte das pessoas tende a ser muitas vezes falaciosa, como eu disse, as pessoas tendem a lidar muito à maneira como nós falamos em vez ao conteúdo e à hipocrisia em vez da verdadeira mensagem, eu tento, se mudo de opinião em relação a alguma coisa, tento relembrar a pessoa, eu estou a dizer isto agora, mas eu sei que antigamente disse outra coisa qualquer. A verdade é que eu evoluí.